Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa A Palavra de Fé e mais uma vez, com a sua permissão, nós vamos entrar na sua casa e meditar na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema aqui que eu acredito que todos nós buscamos isso, que é o sucesso. Quem não quer alcançar o sucesso em alguma área da sua vida ou em todas as áreas da sua vida? Mas agora eu quero que você fique ligado na programação, escute essa canção e depois desse intervalo, no segundo bloco, nós vamos então meditar na Palavra de Deus e vamos falar um pouco sobre a vida de Abraão e entender por que Abraão teve sucesso na sua vida. Não saia daí que nós já estaremos de volta logo depois desta canção. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo, sua vida cheia de história e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias por lágrimas choradas, ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências, contida nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco, me anima, seu conselho certo, me ensina, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
Então nós estamos de volta, esse é o segundo bloco e como eu disse na abertura do programa, nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que todo ser humano, todas as pessoas, elas buscam no seu dia a dia. Nós vamos falar aqui eu quero falar um pouco sobre o sucesso. O que é sucesso? Todos nós almejamos obter sucesso em todas as áreas da nossa vida, na área profissional, na área financeira, na área afetiva, né, na área familiar. E eu acredito que é um sonho de todo ser humano, de todas as pessoas, conseguir realizar o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida, de obter êxito naquilo que nós estamos empenhados em fazer e na realização dos nossos sonhos. E no programa de hoje eu quero compartilhar então com você sobre um personagem bíblico que é Abraão. E eu quero extrair daqui da passagem de Abraão, dos textos de Abraão, algumas situações, alguns exemplos que Abraão nos deixou e fez com que ele obtivesse êxito, fosse um homem de sucesso em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. E fosse assim levantado por Deus também como um exemplo de homem, um exemplo de postura, um exemplo de cidadão, vamos dizer assim. Abraão, no sentido material, nós aprendemos pela palavra de Deus que ele foi um homem bem-sucedido, ele teve sucesso, porque no sentido material ele demarcou um território, para nós entendermos mais aqui a nível de Brasil, ele é um território comparado ao estado do Sergipe. Então ele naquela época, sem ter meios de locomoção como nós temos hoje, carros velozes, avião e assim por diante, ele demarcou todo esse território porque o Senhor tinha prometido que aonde ele pisasse a planta do seu pé, o Senhor lhe daria por herança. No sentido existencial, Abraão ele teve uma descendência que foi incontável. Deus chegou para ele e disse, chamou ele para fora da sua tenda e mandou ele olhar para o céu e disse, olha as estrelas do céu, você pode contá-las? E ele disse, não posso contá-las. Assim será a tua descendência. Olhe para a areia da praia, do mar, você pode contar a areia, os grãos de areia? Não, eu não posso contar, pois assim será também o tamanho, assim será também a sua descendência. E no sentido espiritual, Abraão, ele é considerado como um homem de fé, como um homem que é conhecido como amigo de Deus. E dentre todas as coisas hoje, depois de tudo que eu falar aqui, para mim o resumo do sucesso hoje, para nós que vivemos neste século, nessa pós-modernidade, o maior sucesso que nós podemos conseguir como pessoas é justamente no sentido de ser amigos de Deus. Talvez você possa perguntar, por quê, pastor? E eu posso te explicar. Hoje a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso ativismo, a correria que todos nós vivemos, independente da sua área profissional, da sua religião, o mundo hoje, as coisas passam muito depressa, as coisas passam muito corrida e as pessoas, elas de certa forma, até pela própria palavra, diz que elas muitas iriam se esfriar no sentido de amor, as pessoas elas buscam contato umas com as outras muitas vezes por interesse. Então eu entendo que hoje uma das coisas que vai identificar uma pessoa de sucesso, para mim, no meu ponto de vista, é ser um homem de fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que realmente seja um amigo de Deus, assim como foi Abraão. Abraão, então, ele teve uma vida boa, Abraão teve uma vida marcante, significante, e Abraão, ele viveu bem com Deus. Abraão nós podemos tirar da Bíblia como um dos personagens, são vários que nós poderíamos tirar como exemplo. Claro que o nosso maior exemplo, o nosso maior testemunho e o motivo pelo qual nós estamos aqui é pela pessoa de Jesus, porque foi ele não pecou, ele foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, que entregou a sua vida por nós, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Mas Abraão foi um homem que também deixou suas marcas, ele é conhecido como o pai da fé. E ele também nos dá alguns exemplos de o porquê que ele alcançou o sucesso
na sua vida. Então, qual era o segredo de Abraão para ele alcançar o sucesso na sua vida? O primeiro deles, que eu quero ler com vocês, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10 a 12. É andar com calma e não ter pressa. Então, você que está me assistindo, nós vamos ler e vamos entender. Por que ir com calma e não ter pressa? Olha o que diz o texto. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas em Sodoma. Bom, nós vemos aqui que Abraão não teve pressa para escolher. A história nos conta e a Bíblia nos relata que seu sobrinho Ló, junto com Abraão, eles eram muito prósperos. E chegou um momento da sua caminhada que os seus servos, que os seus escravos, que os seus liderados, eles estavam entrando num conflito. E aí eles resolveram então se separar as suas propriedades e dividir, então um vai para um lado e outro vai para outro lado. Abraão aqui, ele não tem pressa para escolher. Abraão, ele já tinha e sabia que Deus tinha um propósito na sua vida, ele já demonstrava aqui uma grande confiança em Deus, e ele falou para o seu sobrinho: olha, se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Isso está mostrando que ele não tinha pressa, que ele tinha um descanso, uma fé muito grande naquilo que Deus já tinha prometido a ele dias antes ou tempos atrás. Ele não se preocupou com a aparência. Ló olhou para a aparência e disse: olha, as campinas, o rio, essa terra é muito boa. A outra terra já não era tão boa assim, onde tinham lugares que era difícil de se locomover naquele lugar, talvez muitas rochas, muitas pedras, e ele olhou pela vista humana, a visão dele foi humana, ele pensou com o seu coração e disse: eu vou para cá. Abraão não, Abraão teve calma, teve paciência, e ele descansou o seu coração em Deus. E aí nós entendemos que ele foi para onde? Ele foi para a terra prometida, ou seja, a promessa de Deus se cumpriu na vida deste homem. Essa terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra da promessa, aonde tudo que se planta dá, aonde a prosperidade de Deus, aonde a abundância do Senhor está naquele lugar. Ou seja, Ló escolheu pela sua vista, se apressou, quem sabe na sua escolha, e depois disso, Deus teve que destruir aquele local. Sodoma e Gomorra é uma história muito conhecida, que por causa dos problemas, por causa do pecado, enfim, das coisas que aconteceram naquele lugar, Deus ele acabou por destruir aquela cidade, mas poupando Ló e a sua família. Então, uma das coisas que eu vejo na vida de Ló é ter calma, não ter pressa, é descansar e confiar em Deus. Muitas vezes nós temos o desejo de alcançar sucesso em alguma área da nossa vida, mas nós queremos as coisas para ontem. O sistema, o mundo nos empurra para esse ritmo. Eu não posso esperar. Negócio parado é perda de dinheiro, é perda de tempo, e nem sempre é assim. Muitas vezes nós fizemos as coisas de forma precipitada, e aí as coisas dão errado lá na frente. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem ele parece reto e bom, mas o final dele é o abismo e destruição. Por isso, uma das coisas que nós aprendemos com Abraão é descansar o coração em Deus, é ter calma antes de agir. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Talvez você está prestes a realizar algum negócio. Aquilo que Deus tem para você, se você está fazendo isso baseado na vontade de Deus, baseado na palavra de Deus, descanse o coração. Não tenha pressa. Porque a porta que Deus abrir para você, eu quero dizer para você que ninguém vai entrar. A porta que Deus fechar, ninguém também vai conseguir abrir. Nenhum de nós, pela nossa força humana, vai conseguir abrir uma porta que Deus fechou para nós. Mas eu entendo que se Deus fechou uma porta hoje, é porque amanhã, se eu estiver calma, se eu não me apressar, Ele fechou essa porta hoje.
Mas amanhã ele pode abrir 2 ou 3 ou 4 ou 5 portas. Mas o que importa de verdade é eu ter paciência e ter calma e manter a minha fé firmado nas promessas de Deus para a minha vida. Uma outra situação que nós vemos aqui com Abraão é que Abraão ele tem a visão de Deus para o local onde Deus tinha para ele. Olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Aqui é mais um exemplo de que nós não devemos olhar segundo a ótica humana, porque existem algumas coisas que nós analisamos de uma forma, conforme a direção de Deus, nós vamos entender assim que parece impossível. Só que a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso eu disse antes sobre a questão dos olhos, a questão do caminho. Há caminhos que para nós parece lógico, ele parece bom muitas vezes. Quantos de nós entramos num barco furado? Quantos de nós muitas vezes entramos em situações difíceis, mas a proposta era boa, a ideia a princípio era boa. Então o que eu entendo? O caminho ele até parece bom, mas às vezes o final dele é o quê? É a destruição, é o abismo, é morte. E aí eu entendo até na situação de Ló. Ló, ele olhou o lugar muito bonito, era promissor o lugar que ele escolheu. Ele olhou e disse assim: olha, essa terra é boa, as campinas são boas, essa várzea aqui que eu estou vendo, esse local, ele é muito bom, é para cá que eu vou. Humanamente, nós enfrentamos muitas vezes situações assim, e até ficamos em dúvida. Por isso eu ressalto nesse programa. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Abraão é isso. É ele ter calma, não ter pressa, e ele ter a visão de Deus para a sua vida. Eu quero que você não saia daí, nós temos mais 3 tópicos ainda que nós queremos falar, e nós vamos falar agora no próximo bloco. Vamos escutar mais uma canção e logo estaremos de volta. Por ser hoje um dia tão lindo e festivo, que todos se lembram do nome de mãe, do meu coração surgiu frases bonitas e alegre escrevi essa linda canção. Mamãe, eu te amo, você é a mãe mais linda do mundo que eu já pude ver. Teus sábios conselhos me trazem conforto nas horas difíceis deste meu viver. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Amor mais que o teu, mamãe, é só o amor de Deus. Mas o amor de Deus, mamãe, se reflete no teu. Compreendo o quanto, mamãe, você sofre pra dar o conforto, o auxílio os teus. São muitas as noites que passa acordada, às vezes orando, falando com Deus. A sua esperança é vê-los formados, porém muitos deles não dão valor. Só quando mamãe parte não volta mais, é que sentem falta desse grande amor.
mais que o teu amar. É só o amor de Deus, mas o amor de Deus ama, se reflete no teu amor mais que o teu amar. É só o amor de Deus, mas o amor de Deus ama, se reflete no teu. Está junto de ti, lhe faça feliz, ela ama você. Agindo correto, ela fica contente. Cometendo erros, mamãe vai sofrer. Do céu Deus está vendo o que tu tens feito. Mamãe foi por Deus colocada no lar. Ó Deus, abençoe todas as mães deste mundo, fazendo que os filhos que saibam amar. Amor mais que o teu amar. É só o amor de Deus, mas o amor de Deus ama, se reflete no teu. Amor mais que o teu amar. É só o amor de Deus, mas o amor de Deus ama, se reflete no teu. Bom, nós estamos de volta então para o terceiro e último bloco desse programa, do programa Palavra de Fé. E no programa de hoje nós estamos falando aqui sobre um tema que todos nós aqui com certeza almejamos, que é o sucesso. E eu estou baseando esta mensagem, este estudo bíblico no programa de hoje, baseado na vida de Abraão. Como eu estava dizendo, então, qual o segredo deste homem que foi um homem bem-sucedido, teve uma vida boa, marcante, teve uma vida assim que foi uma vida de bem com Deus, também foi conhecido como amigo de Deus, né? E nós falamos no bloco anterior que ele teve calma no escolher a sua trajetória. Ele também não optou escolher a sua trajetória pela sua vista, ele pediu a direção de Deus, Deus mostrou para ele aonde e o que ele deveria fazer. E eu estava ainda, antes de terminar o outro bloco, dizendo que a Bíblia nos diz que há caminhos que realmente para nós parece bom, parece reto, mas o final dele é a destruição e o abismo e a morte. E aí nós aprendemos também mais uma situação que eu quero ressaltar com você, está no capítulo 13, no versículo 17, que diz assim: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Ele se apossou da promessa que Deus tinha para ele. Deus falou para ele, vai e caminha. Olha só o que Deus diz: levanta-te e percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Então, mais um segredo de Abraão é não se acomodar. Ele se apossou da promessa de Deus e ele obedeceu um comando de Deus. Muitas vezes acontece que com muitos de nós estamos enxergando que precisamos mudar de atitude, nós estamos enxergando que precisamos nos levantar, tomar uma posição diante da situação que nós estamos enfrentando, seja uma situação de dificuldade ou seja uma situação que eu preciso me posicionar para vencer. E aí muitas vezes nós ficamos omissos, nós deixamos a oportunidade passar. E aqui não, Abraão ele se apossou, ele foi, ele demarcou o território, Deus mostrou para ele, deu a visão para ele e disse vai. E ele pela fé, Abraão ele tomou posse daquilo que Deus tinha falado. Eu entendo que nós, e eu já falei isso aqui em outros programas, eu sempre ressalto isso também para os irmãos na igreja, eu entendo aqui que nós precisamos fazer a nossa parte para obter sucesso. Acontece que muitas pessoas, quando elas começam a buscar a Deus,
elas entendem que como se Deus fosse um empregado, Deus fosse um serviçal, Deus fosse um mordomo, o gênio da lâmpada. Eu faço a minha oração, né? E aí agora aparece o gênio aqui e ele vai entregar todos os meus pedidos na minha mão de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Isso não é sucesso. Deus, ele nos dá as ferramentas. Deus, ele, de certa forma, ele não nos dá o peixe pronto. A Bíblia nos ensina como pescar. A Bíblia nos ensina de que maneira nós devemos agir e nos portar diante de algumas situações que nós almejamos obter o sucesso. Deus mostrou para Abraão, Abraão olhou e disse, está vendo? Agora vai, toma posse, olha só, levanta-te, percorre essa terra. Deus não está dizendo assim, ó, fica sentado aí que eu vou entregar isso nas tuas mãos. Ele está dizendo, levanta-te, vai caminhar. Aquilo que tu conseguir marcar, ou seja, aquilo que tu conseguir andar, que tu conseguir fazer humanamente é o que eu vou te dar. Se Abraão de repente tivesse percorrido poucos quilômetros, talvez seria essa a terra prometida, talvez seria isso que Deus ia deixar por herança. Como eu disse no bloco anterior, no sentido material, ele demarcou um território, para nós entendermos geograficamente falando, é do tamanho mais ou menos do estado do Sergipe que nós temos aqui no Brasil. E isso ele fez a pé, isso ele fez com todos os seus servos, com a sua família. E aquela região foi a que Deus deu por herança para ele e para a sua descendência até hoje. Então nós entendemos assim a questão do sucesso. Deus está dizendo, levanta-te. Muitas vezes nós queremos ter sucesso. Nós olhamos um médico formado e dizemos assim, olha só, que bacana este médico bem-sucedido, formado em medicina, exercendo a profissão. Mas ele não ficou deitado em casa, ele não ficou parado em casa. Ele se levantou e ele estudou, quem sabe ficou muitas noites acordado, estudando, enquanto talvez muitos de nós ou muitos dos amigos deste jovem, enquanto estudava, estavam saindo em festas, levando a coisa de qualquer jeito, e ele, para ter sucesso, ele estudou, ele pagou um preço. Talvez muitos de nós olhamos um empresário bem-sucedido e pensamos assim, mas que legal, como eu gostaria de ser um empresário bem-sucedido, de ter uma casa muito boa, de ter um carro bom, ter uma vida boa. Uma das coisas, se você sentar com a maioria dos empresários bem-sucedidos, você vai ver que eles nunca se acomodaram. Que uma das coisas que aconteceu foi se levantar, foi ir atrás daquilo que eles entendiam que eles iriam conseguir. E eu creio que Deus deu, porque é Deus que nos dá. É Deus que nos dá o ar que nós respiramos, é Deus que nos dá todas as coisas vêm dele. A questão é que nós precisamos também aprender a usar para ele todas as coisas que ele tem nos dado. Uma outra situação que nós aprendemos aqui é estar no altar de oração e devoção. Olha só o que diz aqui no versículo 18, ainda do capítulo 13. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Estar no altar, edificar um altar de adoração e devoção a Deus, significa ter uma vida diante do Senhor em oração, em comprometimento, em compromisso com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Ele saiu dali e habitou no lugar, e a primeira coisa que ele fez, ele edificou um altar de adoração a Deus. Muitas vezes nós, como eu disse no bloco anterior, na correria do dia a dia, no corre-corre da vida, nós não tiramos tempo para edificar um altar para Deus. Aí você pode me perguntar, mas como eu vou nos dias de hoje edificar e fazer um altar para Deus? É entregando a minha vida para Ele, é tirando tempo para Ele, é tirando tempo para estar na presença dEle, para estar com a família junto dEle, tirar tempo para estar meditando na Sua palavra, tempo de oração na presença de Deus, tempo sim de ir à igreja e cultuar e adorar o santo nome do Senhor. Foi isso que Abraão nos ensinou aqui no versículo 18. Isso é estar no altar de Deus, é ter a nossa vida entregue a Ele. Que eu tenho certeza que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, e aí nós vamos ser homens e mulheres bem-sucedidos. Eu entendo que políticos, eles resolvem as coisas em plenários, homens de negócio resolvem as coisas em reuniões na empresa, às vezes eles marcam reuniões em restaurantes, em hotéis, e ali resolvem os seus problemas.
mas homens e mulheres de Deus, eles resolvem os seus problemas e eles buscam a solução e buscam alcançar os seus alvos aonde? Diante do altar do Senhor. É lá que os seus conflitos são resolvidos, é lá que as dúvidas elas são tiradas. Então nós precisamos edificar um altar para o Senhor todos os dias, entregando a nossa vida para Ele. E eu também costumo dizer, né, que homens e mulheres de Deus caminham em direção ao sucesso, não correndo muitas vezes, mas eles caminham de joelhos. Caminham de joelho como? De joelho prostrado, orando, estando na presença de Deus. E uma outra situação também, que é o terceiro tópico deste bloco, é estar disposto a ter coragem, a agir com coragem. Aconteceu uma situação que o sobrinho de Abraão tinha sido preso, e aí diz assim no capítulo 14, versículo 14, ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Ele teve coragem para enfrentar os desafios da vida. Ele não foi um homem que se acovardou. Ele já estava lá bem sucedido e aconteceu uma situação de adversidade, mas ele foi atrás. Ele juntou os seus homens, juntou sua família, os seus servos e assim por diante, e enfrentou aquele problema. Eu aprendo com isso que um homem de sucesso ele precisa ter coragem para enfrentar as adversidades. Nós não podemos e não devemos ficar enxergando as coisas acontecer muitas vezes debaixo dos nossos narizes e ficar omisso diante da situação. Nós precisamos enfrentar o problema. Nós vemos na palavra de Deus um exemplo de um jovem, que era Davi, que chegou para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele vê um gigante. Estava lá afrontando o exército de Deus, homens treinados, homens preparados, homens capacitados. E ele diz assim: a quem você está enfrentando? Você está afrontando o exército do Deus vivo. E você vem contra mim com lança, com escudo, com vara, com pedra, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi, cheio da presença de Deus, ele enfrentou aquele gigante que estava afrontando a seu povo, a sua nação. Ele não se acovardou. Então eu quero que você, nesse programa, grave isso. Nós estamos falando sobre sucesso. Então, qual o segredo de Abraão para nós recapitularmos? Não tenha pressa. Não tenha pressa. O amanhã pertence a Deus. E Deus tem a hora certa para todas as coisas. Talvez você está muito ansioso. E a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Uma outra situação, pede que Deus te dê visão. Que a visão que você tenha do sucesso seja uma visão de Deus para a sua vida. Que a visão que você tem do amanhã seja uma visão de Deus, daquilo que Deus tem para você. Uma outra situação, que você possa se apossar das promessas de Deus. Mas para que você possa se apossar, tomar posse das promessas de Deus, você vai ter que conhecer as promessas de Deus. E as promessas de Deus estão aqui na sua palavra. Outra coisa que nós falamos, construa um altar para Deus. Como? Na sua família, em oração, na sua vida, entregando a sua vida para Ele a cada dia, deixando que Ele seja o Senhor da sua vida. E também esteja disposto a enfrentar os problemas com coragem. Então, para mim, nesse programa, um resumo de sucesso. Quero repetir para mim, talvez você até possa não concordar. Para mim hoje, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que no mundo corrompido, ele não se corrompe por temor a Deus. É uma pessoa que no mundo onde tem tantos problemas, tantas pessoas que às vezes por pouco se vendem, ela não se vende por amor a Deus. É uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa que não troca nada, nada nem ninguém, por Deus em primeiro lugar na sua vida. Então eu quero que você seja um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso. Mas eu quero convidar você então, deixe Deus conduzir a sua vida, os seus sonhos, a sua trajetória. Eu tenho certeza que você vai ser um homem ou uma mulher bem-sucedida nos caminhos de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo programa.
tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus.